Semana passada eu gravei um tutorial de como fazer manipulação e coloquei lá no Stories. Só que o que acontece? Eu não tinha salvo esse vídeo e acabou que eu não consegui pegar esses stories do celular e colocar no computador de novo para fazer um vídeo inteiro e colocar aqui no YouTube. Eu até peguei os vídeos, só que ficou, como eu posso dizer, sem qualidade, tá? Quando eu tirei lá do celular e botei pra cá, ficou sem qualidade, porque eu ia juntar os vídeos e ia colocar aqui no YouTube. Mas enfim, resolvi fazer outra manipulação aqui do zero. Eu gosto de chamar de manipulação fine art, né? Que eu tento trazer a edição fine art, a fotografia fine art aqui para essa manipulação. Então eu tenho aqui uma foto e tenho aqui esse cenário que eu criei. Vou pegando uma imagem dali, outra daqui, vou criando. Pode ver que está até repetido aqui, ó. Essa mesma parte é a parte daqui. E eu vou disponibilizar esse cenário lá no meu grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá. Primeiramente aqui, para fazer uma manipulação, eu vou fazer o recorte dessa imagem. Então existem várias formas de se fazer esse recorte. A que eu estou usando quando é cenário de estúdio é essa primeira ferramenta aqui, ó. Ferramenta seleção de objeto. Eu seleciono ela e eu vou fazer uma seleção de onde está a imagem, tipo esse quadrado que eu vou fazer agora, ó. E essa seleção, eu vou soltar aqui esse quadrado e ele vai tentar fazer a seleção aqui da minha foto automaticamente. Então, soltei aqui, ele vai carregar. Pronto, ele fez uma seleção aqui, mas não fez uma seleção perfeita. Então, como é que eu faço aqui? Eu tenho que ajustar algumas partes aqui, ó. Porque o cabelo também é preto, acabou pegando o fundo que também é preto. Então, eu clico aqui e eu vou tentar primeiro essa ferramenta de seleção rápida. Então, vou aproximar minha imagem e pode ver que tem um mais aqui na ferramenta e eu vou tentar informar o Photoshop porque eu quero que ele selecione essa parte que está aqui, ó, que não foi selecionada naquela primeira seleção. O cabelo eu nem me preocupo tanto, tá? Eu consigo recuperar depois essa parte, recriar também algumas partes. Essa parte aqui, ó, já tá mais complicada, né? Porque tem a parte ali do cenário que é preto, então vai acabar confundindo uma parte com a outra aqui, ó. Mas desse jeito que tá indo, por enquanto tá bom. Aqui já selecionou um pedaço do cenário também. Vou segurar o Alt e essa ferramenta se transforma em um menos ali e eu vou tentar remover só essa parte aqui, ó. É tipo um jogo, a gente vai selecionar e desselecionar também. Essa parte aqui tá bem complicada. Vou pegar aqui, ó, essa ferramenta, a ferramenta de laço, vou segurar o Shift e ele vai ficar ali com um sinalzinho do mais na ferramenta e eu vou tentar fazer uma seleção manual agora. Do jeito que está aqui, eu acho que já vai resolver aqui o meu problema. Aqui também, ó, posso segurar o Shift e tentar adicionar essa parte, né? Pronto, fiz isso, eu venho aqui em selecionar e mascarar. Aqui eu vou mexer nas arestas, no raio, na suavidade das bordas, né? Então eu vou aproximar aqui a minha imagem e aqui eu vou começar o raio. Então, deixa eu ver aqui, ó, pode reparar aqui que ele vai tentando deixar a aresta mais lisa, mais retinha. Que aqui, geralmente, nesse primeiro, o número é um pouco mais intenso, tá? Entre 10 a 15 aí, você vai vendo qual fica melhor aí na imagem. Vai dependendo muito da borda da sua imagem, do recorte também, da seleção que você fez ali. Aqui em suave, vamos ver como eu quero que essa aresta fique. Se eu quero que ele fique mais forte ou mais suave. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui 11.
Posso colocar aqui até menos um pouco, vou colocar 8. A difusão eu coloco sempre 1. E agora eu vou aplicar um contraste aqui, né, para ver essa aresta, né, para ver como ela vai ficar, se eu quero que ela fique um pouco mais dura ou assim mesmo do jeito que tá. Então eu vou adicionar aqui um contraste a mais. Acho que aqui tá bom. E às vezes fica uma mancha aqui, tá? Tipo uma linha branca ou uma linha preta. É só a gente deslocar a aresta para trás aqui e ele consegue remover aí, tá? Então aqui praticamente eu fiz uma seleção perfeita. Então vou apertar aqui OK. Aí agora eu vou tentar recuperar um pouco desses cabelos aqui. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou ter que refazer na mão mesmo. Então, ó, venho aqui em selecionar e mascarar. Essa parte para mim é a parte mais chata, mas que mais dá trabalho. Que é a parte do recorte mesmo. Depois é correr pro abraço que a manipulação fica muito boa. Ó, eu vou pegar essa segunda ferramenta e vou informar o Photoshop que eu quero que ele pegue as partes que não foi selecionada, tá? Então eu vou começar de fora para dentro. Então eu começo aqui, ó, e solto. Ele pode manchar, mas aí não tem problema não, que é feita a manipulação que eu fiz semana passada que eu informei. Isso aqui a gente resolve depois. Eu só vou tentar selecionar algumas partes. Esse cenário também está bem complicado, né? Tinha assim bastante preto entrando no cabelo e acabou que ficou confundindo o cabelo com o cenário ali atrás. Então vamos lá, passando e saltando. Sinceramente, o meu recorte ele não chega a ser o melhor recorte ou então um recorte perfeito. Eu sempre digo isso, que eu sou muito bom em esconder essas coisas, tá? Então, quando eu for começar a ambientar ali a imagem, eu vou tentar esconder esses defeitos que fica aí no cabelo, enfim. Já já a gente chega lá. Feito isso, eu vou apertar aqui OK. E agora eu vou apertar aqui na máscara e ele vai fazer o recorte. Olha o que eu falei do cabelo, mas aí a gente vai ajustar. Eu vou jogar essa imagem lá para o cenário e eu vou ver o tamanho aqui que eu quero dela. Eu acho que aqui, deixa eu ver. Primeiro eu vou fazer um corte que eu uso bastante, que é o 4x5. Pronto, fiz isso, eu sei que o meu corte é esse, eu vou só posicionar a modelo aqui um pouco mais. Então, ó, pra mim aqui tá ótimo. Agora eu vou começar a ajustar esse cabelo aqui. Então eu venho aqui na máscara, vou pegar o meu pincel. Preto ou branco aqui eu consigo esconder ou revelar, né? Aperto o branco e eu consigo revelar novamente. E nesse caso aqui eu vou revelar algumas partes aqui que ficou faltando, ó. Então eu venho aqui, seleciono o branco, aproximo e vou passar delicadamente, não precisa de pressa não. Então eu vou passando, eu vou recuperando as informações. Caso eu passei demais, não tem problema, ó. Coloco o preto aqui, vou passando. Eu aperto a letra R e seleciono a ferramenta aqui, ó. Ferramenta girar visualização. Então, eu consigo ter uma coordenação motora mais precisa. Então, ó, venho aqui. Fazer esse recorte aqui, ó. Eu estou usando uma borda bem a da dureza aqui, ó, bem suave mesmo, tá? Porque se eu usar ela uma borda muito alta, uma dureza muito alta, olha o que acontece, ó. O recorte fica muito duro. E nessa parte aqui tá suave, então eu venho aqui
e deixo uma dureza suave, tá? E vou passando só a borda do pincel e vou resolvendo essa parte aqui, ó. Apertei a letra R novamente. Essa parte aqui também, ó, da sombra do cenário. Eu vou clicar no botão direito, aumentar a dureza um pouco, porque aqui já está outra dureza do cabelo. E vou passar só a borda, ó. Então vamos lá. Com muito cuidado aqui, ó. Esse recorte está bem complicado. O da semana passada foi bem mais fácil. Sem querer, ó, passei aqui, removi tudo, boto aqui no branco, ó, e passo de dentro para fora. Eu consigo trazer de volta ali a minha imagem. Então, eu estou usando a máscara aqui, então eu tenho um controle muito grande nesse recorte. Aqui, ó, eu vou continuar essa parte. Vou voltar aqui um pouquinho esse cabelo, ó, porque aqui já tem cabelo. Deixa eu ver aqui como tá de longe. Vou agora clicar no botão direito novamente aqui do pincel. Vou abaixar a dureza para deixar a borda mais suave novamente. E começo a passar novamente aqui, só que agora o pincel preto, que é para remover, continuar removendo. Não me preocupe em ficar um recorte totalmente perfeito. Para mim aqui já está ótimo. Vou dar uma olhada aqui. Muito bom. Feito isso, deixa eu ver como estava aqui o antes. É só segurar o shift aqui, ó. Então tinha cabelo aqui, eu estava recortando errado. Ó, segura o shift e clica na máscara que ele vai mostrar como era a imagem antes, tá? Então vamos ver aqui algumas coisas que ficou faltando. O cílio. Então, ó, vou pegar o pincel branco, tentar passar aqui. Essa parte tá bem complicada. Venho aqui com o pincel preto agora, com a borda suave. Eu vou botar até 35% aqui de opacidade e vou passando aqui, ó. Eu consigo já suavizar aqui essa parte aqui e deixar como se fosse os cílios ali aparecendo, que não vai aparecer todo perfeitamente, tá? Qualquer coisa eu até crio aqui alguns cílios. Vindo aqui pro resto do cabelo, vamos lá. Acabei cortando aqui aquela parte. Deixar a opacidade do pincel 100% novamente. Vou voltar aqui. Apesar que não ficou ruim não. Mas vamos fazer o certo. Venho aqui novamente, ó, escolho o pincel preto e vou passar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Agora sim, ó. Eu vou ter que deixar essa parte aqui bem escura mesmo por conta da luz da modelo. Aí vai esconder mais, ó. Pronto, pra mim tá ótimo já. Bom, feito isso, como é que eu falei semana passada, eu faço logo depois que eu faço o recorte e já faço a ambientação. A primeira coisa que eu vou fazer é refletir essa luz do cenário para modelo. Então como é que eu faço? Eu duplico essa camada, coloco por cima da modelo, venho aqui em filtro, desfoque gaussiano, coloco um desfoque aqui bem alto de 300 e troco aqui o modo de mesclagem de normal para luz indireta. Eu já consigo ter a mesma cor do cenário na modelo. Agora eu vou clicar no botão direito e vou botar aqui, ó, criar máscara de corte. Eu quero que o que eu estou fazendo aqui, eu estou informando que eu quero que essa camada, esse efeito, eu pegue só na camada de baixo, no caso, a modelo, tá? Vou abaixar a opacidade
E aí eu já tenho uma ambientação aí muito boa, tá? Feito isso, a segunda parte eu vou fazer que eu chamo de ajuste de luminosidade. Eu vou abaixar aqui a matiz e saturação. Criei aqui um ajuste de matiz e saturação e removi aqui 100%. A primeira coisa que eu vou adicionar aí é contraste, ou na modelo ou no cenário, ou nos dois. Primeiramente eu vou adicionar aí, deixa eu ver, no cenário. Vou clicar aqui de novo, novamente, né, no cenário. Venho aqui e clico aqui em matiz e saturação e crio uma matiz de saturação por cima do cenário. Vou mudar aqui de normal para luz indireta. Ó, já consigo trazer um contraste mais parecido com a da modelo. Então, ó, vou remover aqui a saturação. As cores estão bem parecidas agora. O que é que eu vou fazer? Vou clicar duas vezes e vou remover essa saturação, para não ficar tão intensa, aquelas cores muito vivas. E na luminosidade, deixa eu ver se eu aumento ou diminuo. Eu vou diminuir um pouco aqui, ó. Vou remover de novo aqui a visualização da matriz de saturação preta e branca para ver como está ficando. E aqui já está ficando bem ambientado, está ficando muito bonito já. Então, o que é que eu vou fazer agora? O segundo passo. Eu posso criar uma camada de curvas em cima dessa camada aqui, ó. Do contraste que eu fiz no cenário. Criar uma camada de curvas. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simular uma luz ali, ó. Porque como essa parte aqui da modelo está bem escura, dá a entender que a luz vem daqui, né? Então, ó, eu criei esse efeito aqui tudo escuro. Vou pegar o pincel preto e vou remover das partes de onde está vindo a luz, ó, para criar uma profundidade ali. Venho aqui, abaixo a opacidade e aumento aos poucos. Sempre eu vou fazer o efeito 100%, depois que eu vou reduzir ele, tá? E agora, ó, o efeito do cabelo ali, aquele corte mal feito, já está se escondendo, né, junto com a ambientação. O que é que eu posso fazer aqui para melhorar essa imagem? Eu posso dar um desfoque no cenário. Eu vou duplicar aqui o cenário. Duplicar aqui um desfoque gaussiano. Agora eu aplico um desfoque menorzinho. E 3, talvez. É só testando mesmo, tá, gente? 3,4 eu coloquei aqui. Vou dar OK. Vou criar uma máscara e vou remover de alguns cantos que eu quero que fique mais focado, tá? Aqui, ó. Nessa área aqui eu quero que fique mais focado. Eu criei uma máscara e simplesmente passei o pincel preto nas partes que eu não queria, ó. E aqui ele dá um desfoque nessa parte aqui de cima e aqui, ó, fica focado onde está bem o rosto dela. Feito isso, eu vou remover um pouquinho a saturação aqui de geral, ó, crio uma matiz de saturação e vou remover um pouco aqui, ó, menos 10 talvez, deixa eu ver. Menos 10 ficou ótimo. E agora eu vou levar essa foto lá no Camera Raw como se ela tivesse sido tirada da câmera. Então eu vou apertar Ctrl Alt Shift E, ele vai unir tudo. E eu vou vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw. Aqui eu vou começar a fazer a minha foto como se fosse uma foto que veio da câmera, tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Ajustes básicos, primeiramente, temperatura. Aqui eu escolho se eu quero um tom mais quente, um tom mais frio. Vou reduzir um pouquinho aqui, menos 3. E aqui, ó, se tiver muito verde invadindo ou muito magenta, a gente compensa. Menos 5 aqui, tinha muito magenta, deixei mais natural agora. A exposição, vamos ver. Eu gosto de foto mais subexposta, só que já está bem escuro.
Vou aumentar as sombras. Vou diminuir os realces. Já fica mais um efeito de pintura, né? Recuperando algumas informações aqui. Vou aumentar o branco. Então eu estou sempre ajustando, ó. Venho aqui novamente, ajusto. Para também não ficar sem volume a foto. Olha o antes e depois. Vou até diminuir um pouquinho o contraste. Olha aqui, ó, o antes e o depois. Fiz isso, venho direto aqui para o filtro radial. Eu vou criar um filtro radial aqui no rosto. Para clarear a minha foto, vou aumentar um pouquinho a sombra, a exposição um pouco. Venho aqui no pincel. Escolho aqui o pincel de imagem e vou passar nas áreas que ficou faltando essa iluminação. Posso passar um pouco aqui no cenário, ó. E agora eu vou criar um filtro graduado. Vou redefinir as configurações aqui, vou deixar um pouco mais escuro e vou criar uma profundidade aqui, ó. Outra aqui. Vou reduzir aqui um pouquinho o zoom da imagem. Vou pegar o filtro novamente e vou criar um filtro daqui, ó. De baixo para cima. Vou colocar o tamanho aqui novamente 100% e eu consigo trazer o ênfase todo para o rosto da modelo, ó. O que eu posso fazer novamente? Eu posso criar outro filtro radial. Vou clarear. Trazer mais luz para a modelo aí. Venho aqui no pincel, adiciono mais e vou descer um pouquinho aqui, ó. Então eu já tenho aqui um antes e depois. Top, top, top mesmo, de verdade. Não me preocupe em ficar muito escuro aqui. Eu posso até ajustar. Mas do jeito que estava aí eu já gosto, tá? E também vai muito de gosto, gente. Vocês vão fazer da forma que vocês acham melhor aí na foto de vocês, tá? Realmente estava um pouco exagerado essa parte ali. Mas beleza. Feito isso, vou direto para calibração. Aqui eu vou preservar os tons verdes, né? Eu quero que esse tom fique mais verde. Se eu quisesse um tom mais quente, eu ia começar a puxar para cá a minha foto. Mas eu não quero muito não. Eu quero mais um tom verdinho mesmo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Começando pelo verde, eu vou jogar o verde todo para a direita. Já deu um tom ali também nas rosas, tá? Tem que tomar cuidado com o cabelo dela ali, que acabou sendo afetado também. Saturação dessa cor que eu mexi agora. Eu quero desaturada ou quero mais intensa? Uma dúvida boa. Coloquei mais 5 só de saturação. Matiz e saturação. Aqui eu vou ajustar o tom do vermelho. Então eu posso aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu já jogo amarelo em cima do vermelho e a saturação eu aumento bastante. Mas aí a pele é afetada. Então o que eu faço? Eu venho aqui na saturação do azul e removo. Eu consigo já trazer contraste ali a minha imagem com esse efeito e também consigo deixar a pele mais natural novamente. Feito isso, eu vou direto aqui para o dividir tonalização. Aqui eu vou definir a luz que eu quero no realces, tá? Então eu aumento um pouquinho a saturação e vou escolher a luz. Se eu quero vermelho, amarelo, verde.
Joguei um azul e aqui eu vejo a intensidade desse azul. Aí agora eu vou fazer o mesmo na sombra. Que cor eu quero para as sombras? Deixa eu aumentar aqui a saturação primeiro e agora eu vejo a cor. E agora aqui no equilíbrio, eu vou informar o Photoshop que eu quero que essas luzes aqui, esse efeito que eu fiz aqui, seja mais forte do que esse efeito que eu fiz aqui nas sombras. Então é só aumentar aqui para a direita, que fica os realces. E as sombras desse lado. Então se eu quiser que o efeito das sombras seja mais forte, eu coloco para a esquerda. Se eu quiser os realces, para a direita. Então, vou colocar aqui para a direita. Venho aqui agora no HSL e vou nos tons da imagem, né? Então, ó, tem o verde aqui. Tenho esse magenta. Vou mexer aqui nos tons. Venho aqui na saturação, diminuo menos 10 do laranja, a pele já fica mais branquinha. E o verde, diminuir aqui um pouco a saturação, mas aqui também do azul. Esse azul, depois, se eu não conseguir mudar a cor, eu vou tentar fazer um ajuste nele ali para ele ficar levemente rosa. Acho que vai combinar mais. Que é o antes e o depois. Então eu venho aqui no detalhes, já aumenta aqui a luminescência. Ele vai dar uma alisada geral aí na foto. Mas não tem problema não, tá? A pele já fica um pouquinho tratada. Olha o antes e o depois. Então vamos lá pro... Tá faltando contraste nessa imagem, mas eu vou adicionar lá no Photoshop. Trouxe aqui para o Photoshop, primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é ainda substituir tons. Então eu vou começar aí com esse vestido. Então venho aqui na matriz de saturação. A cor desse vestido aqui é ciano ou azul, não sei, vou ver aqui. Eu vou mudar aqui de principal para cianos. Exatamente. Deixar um pouquinho rosa, talvez. Eu vou expandir aqui essa seleção, tá? Para ele pegar mais azuis. Vou inverter agora. Apertei Ctrl I ali, inverti a máscara. E eu vou passar agora um pincel branco só no vestido. Feito isso, eu vou tentar mudar esse tom aí desse vestido, tá? Então eu venho aqui, clico na cor seletiva, vou clicar no botão direito, criar máscara de corte, para que todo efeito que eu faça pegue só na camada aqui da matriz de saturação, que no caso só o vestido, e vou começar a mexer aqui um pouco nos vermelhos. Deixa eu ver aqui. Um magenta, olha. Essa parte é... Eu posso passar muito tempo mexendo em cores, né? Eu sou um viciado nisso. Acho que tá bom, tá? Já ficou bem interessante.
E feito isso, eu vou apertar Ctrl Alt Shift E. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o Liquify. Então venho em filtro, dissolver, densidade 30, pressão 20. Aumenta aqui o meu pincel e delicadamente eu vou dar umas empurradinhas na imagem, tá? Sempre usando a borda da imagem, nunca o pincel no meio. E sempre usando um pincel maior do que a área que a gente vai corrigir aí, tá? Então eu vou puxar bastante agora. Vou apertar OK. Então qual é o próximo passo aqui? Eu vou criar algumas sardas nela usando uma ação. E semana que vem eu vou botar um tutorial aqui disponibilizando essa ação. E também eu vou ensinar a criar essa ação do zero, tá? Então ó, venho aqui em ações. Venho aqui em sardas. Vou clicar aqui na minha ação e vou rodar ela e ela vai aparecer ali, sardas pequenas e sardas 1. Eu venho aqui no meu pincel, semana que vem também eu vou disponibilizar um tutorial só de sardas e eu vou disponibilizar todo esse material aqui. Então, ó, peguei aqui as minhas sardas, aproximo a minha imagem, vou reduzir aqui a opacidade. E vou começar a passar aqui, ó, o pincel, criando umas sardas. Vou até aumentar um pouquinho mais o fluxo e a opacidade para ficar mais forte. Um pouquinho aqui também. Aqui, ó. Aqui pode ser um pouquinho mais fraco. As laterais aqui. Um pouco aqui no centro. Um pouquinho aqui nas laterais. Vou aumentar novamente a opacidade e o fluxo. E vou... Opa, foi muito. Passar um pouco aqui no corpo. Aí eu já posso abaixar a opacidade um pouquinho para não ficar muito esquisito. E não precisa ser muito também não, tá? Posso passar mais um pouco aqui, ó. Feito isso, eu venho aqui em sardas pequenas, porque semana que vem eu vou ensinar um tutorial, porque tem alguns segredos aqui nessas configurações, que se eu for passar agora vai ficar muito grande e o tutorial já está bastante grande. Venho aqui, ó, vou passar as sardas pequenas com pincel menorzinho, e eu começo a passar mais nessas arestas assim, ó, para dar um volume maior. Aqui também, ó, criar uma textura mais. Opa, aqui não. Aqui também. Aqui. E pra mim tá ok aqui, olha o antes e o depois. Posso abaixar aqui a opacidade também, ó. Bom, feito isso eu vou mexer um pouquinho na cor da pele, então venho aqui em cor seletiva, vou escolher o branco e aqui eu vou decidir se eu quero um tom mais frio ou um tom mais quente, tá? Então, vou fazer um tom aqui, tentar deixar um tom mais frio. Diminuir o amarelo. Vou inverter essa camada. Vou passar só na pele. Pegar um pincel normal aqui. Semana que vem tutorial aí de como criar umas sardas, criar a ação de sarda perfeita aí para que todo mundo tenha consiga criar aí essas sardas aí também, tá?
Deixei a pele mais branquinha. Lembrando que essa aqui é uma manipulação mais artística, tá? Então mexo bastante. Olha o antes e depois. Vou criar aqui uma camada de níveis. Vou deixar esse níveis aqui escuro. Venho aqui no vermelho. Vou deixar bem vermelho e vou inverter. Pegar aqui um pincel. 2% de opacidade, ó. Vou deixar bem marcado aqui, ó. Vou começar a passar aqui. Olha o antes e depois, ó, desse efeito. Então, feito isso, eu vou, ó, Ctrl Alt Shift E, unir tudo. Vou mudar aqui. No caso, eu vou duplicar aqui essa camada, tá? Tenho que duplicar. Na de baixo, eu vou vir aqui, multiplicação. Clicar no botão direito, opções de mesclagem. Remover aqui do branco para o preto. Vou fazer o mesmo nessa parte aqui, ó. Só que agora, no lugar de botar multiplicação na de cima, eu vou botar divisão. Clico no botão direito, opções de mesclagem. E vou tirar agora, segurando o Alt, tá? Metade da barrinha. E vou tirar do preto para o branco. Vou apertar OK. Vou juntar as duas camadas num grupo, apertando Ctrl G. Zero a opacidade e aumenta um pouco. Crio uma máscara preta segurando o Alt e vou passar só na pele agora. Opacidade 100%, fluxo também. Agora vamos trazer mais ênfase a modelo, né? Dar um desfoque aí nesse cenário. Primeira coisa também que eu vou fazer aqui antes de fazer isso é mexer um pouquinho nas cores aqui. Vamos ver o verde. Acho que não tem nem verde direito esse ano já. Vou criar outra cor seletiva. Venho aqui de novo. Venho aqui na matriz de saturação. Escolho aqui essa mãozinha. Vou clicar aqui nos verdes e vou diminuir um pouquinho a saturação. Não quero esse verde tão presente. Clico aqui na cor seletiva, vou escolher aqui o magenta, vou mexer só nas rosas ali, tá? Nas plantinhas, deixar uma cor mais interessante e vou inverter essa camada. Vou pegar o pincel e vou passar só na rosa. E agora eu vou aplicar o desfoque que eu gosto muito mesmo, que é o desfoque radial. Vou apertar Ctrl Alt Shift E, unir tudo. Filtro, desfoque, desfoque radial. Coloca aqui, deixa eu ver, 2, giro, qualidade máxima e vou apertar OK. Vou criar uma máscara agora. Pegar um pincel preto, tirar um pouquinho aqui do centro. Vou criar uma camada vazia. Vou vir aqui escolher divisão, o modo divisão. Vou pegar aqui uma cor branca e vou clicar aqui para criar uma luz. Vou abaixar essa opacidade aqui, ó. Crio uma máscara e vou remover um pouquinho aqui do rosto. Vou pegando aqui essa parte. Abaixa mais essa opacidade, ó. Pouquinho de nada. Vou criar uma camada vazia novamente. Vou pegar uma cor aqui desse rosa. Vou pintar aqui, ó.
Vou colocar aqui de normal para divisão. Abaixar essa opacidade. Crio uma máscara. Vou remover aqui do rosto. E para finalizar eu vou usar uma curva. Então, ó, criei uma curva e vou dar um contraste aqui, talvez até remover um pouquinho essas sombras. Tomar cuidado para não ficar muito pesada a imagem. Venho aqui nos azuis e vou aumentar um pouquinho a sombra, diminuir um pouquinho os amarelos. Venho aqui nos verdes. Deixa eu ver o que eu faço. Se eu mexo, se eu não mexo. Nos vermelhos. E agora eu vou abaixar a opacidade e deixar bem de leve. Pronto, para mim tá ok, eu vou só levar essa foto no camera raw e finalizar ela lá. Vou aumentar aqui um pouquinho essas sombras. Um pouquinho a exposição. Os brancos. Diminuir aqui os pretos. Talvez os realces um pouquinho. Menos 10 do laranja aqui. Vou aplicar um pouquinho de nitidez, segurando o Alt, tá? E aqui na máscara eu vou decidir onde eu quero que despegue. Então eu quero só essa parte aqui, ó. Então, tudo que tiver branco aqui segurando o Alt, onde tiver branco é onde a nitidez está pegando. Só nos detalhes. E aqui é o resultado final, ó. Vamos ver aqui o que a gente fez. Se eu quiser deixar um tom azul, venho aqui, ó, cianos. No caso é verde. Puxo para trás. Clico aqui na cor seletiva novamente. Deixa eu ver agora se já é ciano. Eu já deixo o tom mais azul. Fica aí ao critério aí de vocês. Vamos ver aqui o antes e o depois. O antes e o depois. Se não quiser o tom azul, deixa o tom verde mesmo. E é isso, pessoal. Se inscreve aí no canal, compartilha aí o conteúdo. Não guarda aí não o conteúdo para vocês. Vamos fazer essa jossa aí dar certo. Se inscreve aí no canal do Telegram que eu vou disponibilizar esse cenário lá. E na próxima semana eu vou fazer o tutorial das sardas. Fui!